Stan, Mário, Miola, como estão? Boa noite. Boa noite, Folena. Obrigada por estar conosco. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Então vamos lá, né? Vamos para a entrevista com o Folena. Mário. Folena, nós estamos agora presenciando a generalização acabou de chegar a notícia da generalização das sanções agora contra dois importantes funcionários do Ministério da Saúde, por conta de sua suposta associação ao programa Mais Médicos e aos cubanos, que eu nem sei se ainda fazem parte, acho que nem fazem mais parte do programa Mais Médicos hoje em dia, como delegação oficial do programa Mais Médicos, mas os atuais funcionários foram sancionados pelo Marco Rubio. Você não acha que há uma espécie de ausência de critérios? O bolsonarismo chegou lá em Washington e ficou, inclusive, com o seu caos e sua arbitrariedade, não te parece? Ô, Mário, sinceramente, você veja, tudo isso que eles promovem, né, são ações extremamente violentas, né, contra o Brasil. Eles que eu me refiro, eu estou me referindo, inclusive, aqui aos Bolsonaro. Aos Bolsonaro na associação, lá, esses pedidos que estão sendo feitos nos Estados Unidos, sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação. Então, são medidas truculentas, violentas. Né? Veja, falam que o Trump diz que o Brasil não cumpre os direitos humanos. Se tem coisa mais ligada aos direitos humanos que a saúde, que é o direito à vida, que é a saúde, e o Brasil está fazendo esse projeto, né, o Mais Médico, que é para dar saúde, vida à população brasileira, e eles atacam. Então, nós estamos diante de uma guerra ideológica, como falou o presidente Lula ontem, falou muito bem o presidente Lula ao dizer que, né, não tem cabimento essas sanções. Econômica não tem sentido, porque o Brasil, né, ele tem uma balança comercial com os Estados Unidos deficitária. Então, é política, né, ela é política e ideológica, só isso que nós estamos vendo. Então, não faz o menor sentido. E são medidas extremamente truculentas, né, violentas. Então, essa violência que eles estão fazendo aqui com relação ao Brasil, com relação à Índia, com relação aos próprios países dos BRICS, esse ataque, a meu modo de ver, tem que falar disso constantemente, é um ataque direcionado aos BRICS. E o Brasil, pela sua importância, pela liderança do presidente Lula, está nessa linha de frente, né, desses ataques, tendo aqui no Brasil uns fascistas, né, eles não gostam de ser, eu descobri agora que eles não gostam de ser chamados de fascistas, mas são fascistas, né, promoveram o que promoveram no Brasil contra a democracia, estão respondendo a um processo dentro da Constituição, dentro das leis brasileiras, eles não aceitam. Então é isso, quer dizer, não tem saída para os Estados Unidos. Os Estados Unidos só tem truculência, violência, Mário. Então, né, agora, sancionar funcionários do Ministério da Saúde sob a alegação de que favorece o governo cubano, quer dizer, como você falou, nós nem sabemos se os cubanos estão fazendo parte desse novo Mais Médico. Fizeram parte do Mais Médico na primeira etapa, no governo da presidenta Dilma. Foi, a meu modo de ver, muito bem sucedido, necessário naquela oportunidade. Essa experiência com os cubanos foi muito boa. Os cubanos promovem isso no mundo inteiro. É a forma de cooperação que Cuba tem, né, com diversos países do mundo, da África, da Ásia, da América Latina. Então, quer dizer, é uma medida de um governo norte-americano atrasado, fascista, num país em que os direitos humanos não estão sendo cumpridos. Os Estados Unidos hoje, nós podemos afirmar, o ministro Haddad falou isso ontem, e não falou dessa maneira como eu vou expressar agora, porque ele tem responsabilidade funcional como alto dirigente do governo brasileiro, ele não falou isso. Mas o que ele quis dizer, na verdade, é que não há democracia nos Estados Unidos nesse momento, que vive um estado de exceção diante do governo de Donald Trump. Então, Donald Trump faz pressão, né, descumpre a democracia internamente, perseguindo pessoas, né, estrangeiros, perseguindo professores, advogados, estudantes. Então, os Estados Unidos é isso, é a loucura que está lá, né, num estado de exceção, e ele quer exportar isso para o mundo, para tentar se reafirmar de uma coisa que vocês vejam. Ele diz, né, o slogan dele foi a América em primeiro lugar novamente. Ou seja, ele mesmo reconhece que ele não é mais a América em primeiro lugar. Então, o que ele tem para apresentar para o mundo é isso, é truculência, violência, ameaças, como está ameaçando, ameaça a Rússia, como se fosse possível ele achar que é possível ameaçar a Rússia.
né, diante de toda a força militar que a Rússia tem. Então, Mário, é isso, a sua questão que você coloca, ela é muito boa nesse sentido, para ficar bem claro quem está, na verdade, provocando a humanidade, colocando em risco a humanidade. É o governo norte-americano. Miola. Folena, boa noite mais uma vez. O dia de hoje se encerram o prazo para as alegações finais do primeiro grupo, chamado Grupo Crucial, né, da trama golpista, dentre eles o Jair Bolsonaro, que inclusive teve a sua situação agravada, talvez não no processo, mas politicamente agravada, quando um ex-auxiliar dele, o Coronel Câmara, diz que ele que solicitou o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, ele e Bolsonaro, né? Mas eu te pergunto, com base no que foram as etapas precedentes, os depoimentos, testemunhas, a própria denúncia da Procuradoria da República e as tentativas de impugnação de parte das defesas, tu esperas a mudança do cenário desse processo de julgamento? O Bolsonaro vai conseguir demonstrar a sua inocência? Qual a tua expectativa em relação ao processo daqui para diante, inclusive na sua conclusão? Né? Há uma dúvida em relação a qual será o comportamento do ministro Luiz Fux. Jefferson, muito boa essa questão nesse momento, porque tudo já foi produzido. O mais importante nesse caso, eu acho que eu considero que foi falado na sessão de desagravo do dia 1º, no Supremo Tribunal Federal, acho que foi pelo ministro Gilmar Mendes, se eu não me engano, que disse que tudo que foi produzido nesse processo, particularmente no processo do Núcleo 1, foi público. A sociedade brasileira pôde acompanhar diretamente isso. Antes, na fase pré-processual, na fase de investigação, que eu acho que fez muito bem o ministro Alexandre de Moraes, para evitar até disse-me-disse, né, ele liberava tudo que ia chegando a ele de importante, vídeos, documentos. Então, eu considero que tudo que foi apurado, levantado nesse caso em particular, que é um caso importantíssimo para a democracia brasileira, para o nosso futuro político, inclusive, a sociedade brasileira acompanhou. Foi dado chance, é um julgamento que realmente possibilitou todos nós, né, tomarmos conhecimento, debatermos e termos a compreensão de fato do que aconteceu. Uma trama golpista que não foi... Né, eles tentaram até limitar lá a 2021, mas eu considero que essa trama golpista ela começa no dia da posse do Bolsonaro. Até alguns falam até que com a eleição dele em 2018, em que ele já manifestava, quando ele teve a eleição dele, vou afirmar isso, todos vão me lembrar, que ele já questionava a própria eleição dele, que ele dizia que ele ganhou, mas foi roubado. Então, ali ele já começava a construir todo um cenário, né, de descrédito às instituições brasileiras, ao voto eletrônico, à justiça eleitoral. Então, o Bolsonaro, durante 4 anos, né, todos nós acompanhamos, como nós estamos vendo agora o que está acontecendo nos Estados Unidos. Todo dia um problema nos Estados Unidos. O governo do Bolsonaro, de 1º de janeiro de 2019, até o dia que ele foi para os Estados Unidos, quando ele fugiu, todo dia era um problema. Vocês da mídia, todo dia reportavam uma agressão institucional praticada por um presidente da República. Então, essa é uma forma de atuar, né, do fascismo, desse neofascismo, que atua o tempo inteiro na provocação contra as instituições para tentar se impor de uma forma autoritária. Bolsonaro, efetivamente, a sociedade brasileira tem essa consciência, só não pensa diferente quem ideologicamente acompanha o Bolsonaro. Aí tem um cara que acompanha o Bolsonaro ideologicamente que ele está certo, mas as pessoas razoáveis entendem que Bolsonaro, né, foi uma pessoa que governou o Brasil durante 4 anos sem nenhum compromisso com a democracia. Veja, eu vejo o Donald Trump falar, Jefferson, é bom colocar isso, tem relação com esse processo. Fala que o Brasil não cumpre direitos humanos. O Bolsonaro, quando o presidente Lula assumiu, uma das primeiras coisas que a humanidade tomou conhecimento público, todos nós, foi o genocídio dos Yanomamis que o Bolsonaro deixou acontecer. Então, agora, trazendo para o processo de Bolsonaro, provas foram produzidas em todos os sentidos e nós acompanhamos. Vimos vídeos, né, depoimentos de áudio, trocas de WhatsApp entre assessores do Bolsonaro, como Braga Neto. Então, tudo isso vai se confirmando. E hoje, esse depoimento, que não tem nada a ver com a ação do Bolsonaro, e o Jefferson destaca muito bem,
O assessor direto de Bolsonaro, o Marcelo Câmara, reconhece. Fala, não, eu monitorei o Alexandre de Moraes a pedido do Bolsonaro. Mas para quê? Não foi para um punhal verde e amarelo, foi para verificar a agenda. Mas que agenda que o presidente da República tem que ter com o ministro do Supremo Tribunal Federal? Que agenda é essa? Então, por onde você olha, Jefferson, a sociedade brasileira olha, não vê escapatória para Bolsonaro. Então, hoje chega um momento, né, final, de entregar as alegações finais, com certeza, não pode ser diferente. A defesa de Bolsonaro vai negar tudo, que é o papel da defesa, é negar, mas as provas são contundentes, todas as provas apresentadas são contundentes no sentido da culpa de Bolsonaro e de todos os outros integrantes do Grupo 1. Então, vamos ficar nesse caso, porque está muito claro, inclusive Braga Neto, todos eles. Inclusive, né, o Bolsonaro foi, como sempre, como ele sempre fez como presidente da República, debochado, provocador, no seu depoimento, não só ele confessar vários atos no seu depoimento, como provocar o ministro Alexandre de Moraes, né, fazendo gracinhas, convidando ele para ser o vice-presidente dele na eleição de 2026, que ele sabe que ele não vai participar. Ele foi declarado inelegível por 2 vezes e essa decisão não vai ser modificada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em síntese, Jefferson, há elementos mais do que suficientes para a condenação de Bolsonaro. E o ministro Luiz Fux, né, na verdade, o ponto negativo até aqui desse julgamento foi o ministro Luiz Fux no acompanhamento, né, que ele fez. Esse acompanhamento que o ministro Luiz Fux fez, tanto dos depoimentos das testemunhas quanto dos réus, tira dele qualquer capacidade dele pedir vista do processo. Tirando o Alexandre de Moraes e eles tomaram conhecimento de tudo, os dois. O Fux serviu, hoje não tem mais essa figura, do juiz revisor. Ele acabou servindo como juiz revisor. Então, aquele sopro que foi dado por um jornalista nesse final de semana, de que o Fux vai pedir vista, é um sopro da classe dominante, dizendo para o Fux, pede vista, a classe dominante está dizendo, pede vista. Então, não tem que pedir vista, ele participou, o ministro Fux acompanhou esse processo todo, nota lamentável também aquela colocação dele perguntar se a minuta do golpe foi assinada, ou seja, ele traçando já uma tese, né, de que não houve crime porque a minuta do golpe não foi assinada. Então foi lamentável isso, mas eu acho que o ministro vai votar sim, porque ele não tem condições morais, mas eu acho que provavelmente ele deverá absolver alguns dos réus, não todos os réus do Núcleo 1. Provavelmente. É isso que está assinalando por parte de tudo que ele tem manifestado durante, não só na abertura do processo, com recebendo a denúncia, mas ao longo da instrução, dos embates, nós temos acompanhado isso. Mas faz parte. Eu acredito que deva ser 4-1. Eu ficaria muito feliz se fosse 5-0. Digo feliz no sentido da democracia, diante de tudo que nós apuramos. Tereza? Sim, obrigado. Folena, nessa crise com os Estados Unidos, que tem como motivação evidente também essa questão aí do Bolsonaro, sua condenação, as autoridades norte-americanas não passam um dia sem escalar. Não tem um dia que não tem um ataque ao Brasil, né? Eles estão querendo alguma coisa, eles querem que o Brasil expulse esse encarregado de negócios, ou chame a embaixadora Viotti de volta, ou qualquer coisa para eles terem um pretexto para, sei lá, para uma coisa mais grave, um rompimento de relações, coisa assim. Mas o que é que vai acontecer, a seu ver, no dia da condenação do Bolsonaro, que, pelo andar da carruagem, é no final de setembro, né? Pode ser final de setembro, Tereza. Definir uma data, eu acho bem difícil, mas pode ser final de setembro. Né? Começou tudo, mas o que acontecerá? Não, olha, Tereza, vai acontecer, o Bolsonaro vai ter a condenação do Bolsonaro, eu espero que tenha a condenação de Bolsonaro, espero que seja por 5-0 ou 4-1. O que vai acontecer é que o Bolsonaro vai recorrer para o plenário e vai ficar nisso. Ou vai entrar com embargo de declaração para ganhar tempo e postergando. Politicamente, que a sua pergunta é nesse sentido, eu entendi, tá? Mas não vai acontecer nada, Tereza, entendeu? Não vai acontecer nada. As autoridades brasileiras vão continuar fazendo o que estão fazendo, entendeu? Ainda bem que o Brasil tem, nesse momento, na presidência da República, o presidente Lula, que é um homem firme, como você bem colocou. Eles estão provocando o tempo inteiro. O presidente Lula, com muita maturidade que ele tem, ele vai conduzindo com altivez e firmeza esse processo,
Veja, Tereza, hoje eu cheguei até à conclusão de uma coisa. Lendo esse pacote do presidente Lula, eu comecei a achar que essas medidas que o Trump tomou contra o Brasil são até boas para o Brasil, sabe? Porque vai possibilitar, com esse pacote, o presidente Lula, como falou ontem, inclusive, né, ampliar o conteúdo nacional. Ele vai ampliar o mercado brasileiro, a indústria brasileira. É um grande incentivo que está sendo dado, vai ser dado em razão da ação do Donald Trump contra o Brasil nessas tarifas. O governo brasileiro achou uma saída, que, a meu modo de ver, muito boa, que vai dinamizar a economia brasileira, a indústria brasileira, sabe? Vai diminuir a inflação, porque o governo já mostrou que vai comprar aquilo que não for vendido. Então, eles acabaram criando uma situação, Tereza, que espero que vai surtir um resultado muito positivo para a economia brasileira. Sabe, ao contrário do que está acontecendo, além do que estão tentando fazer. Além disso, um outro fenômeno muito importante. Isso faz com que o Brasil saia mais ainda, já sai desde o governo do presidente Lula I, da dependência comercial dos Estados Unidos, faz com que o Brasil passe a buscar outros mercados, como está sendo falado, mas mais do que isso, está fortalecendo mais ainda a aliança do Brasil e do BRICS. Veja, o contato que o presidente Lula fez semana passada com o primeiro-ministro da Índia, Modi, foi muito importante, porque o Modi está sofrendo a mesma pressão que nós estamos sofrendo aqui no Brasil. São as mesmas ameaças. O presidente Lula procurou o Putin, inclusive o Putin procurou o presidente Lula ontem para dar um esclarecimento a ele da reunião que ele está tendo com o Donald Trump, que vai ser na sexta-feira. O Xi Jinping, presidente da China, manifestou também, né, um interesse de ampliar as relações comerciais com o Brasil. Então, isso tudo é muito positivo, sabe, Tereza? Então, o que eu acho que vai acontecer politicamente ao final? Vai acontecer coisas muito boas e vai ficar claro politicamente, cada vez mais para a sociedade brasileira, que os fascistas, inclusive Tarcísio de Freitas, são os entreguistas, são os traidores da pátria. Isso não é retórica, é uma realidade. É que nós constatamos isso. O filho de Bolsonaro está lá, criando dificuldades para o ministro da Fazenda do Brasil poder conversar com o ministro da Fazenda, o seu par lá nos Estados Unidos, né, o secretário do Tesouro norte-americano. Então, veja, quem são os traidores da pátria? Isso vai ficando cada vez mais claro politicamente, e aí cabe, né, o campo progressista, o campo vanguardista, intensificar politicamente tudo isso para ampliar a força política, né, para o futuro, para a frente, né, diante de tudo que nós vimos de ruim que aconteceu desde 2016 no Brasil. Agora, Folena, o que a gente tem visto também é que o governo dos Estados Unidos tem, nas negociações com os países que ele impôs grandes taxas, e para reduzir essas taxas, ele fica pedindo para que esses países comprem a mais produtos ligados àqueles produtos que o Brasil exporta, né? Foi assim com a China, pediu para quadruplicar a compra de soja americana, e o próprio ministro Haddad falou isso hoje. Nós temos que ficar atentos, porque o Trump está chantageando, né, tentando prejudicar ainda mais o Brasil, né, tentando desviar exportações que seriam brasileiras para os Estados Unidos. Eu entendo que esses ataques todos do Trump têm a questão ideológica, né, e um fanatismo assim, dessa extrema-direita que eu acho que vai ser levada às últimas consequências no mundo, não é só aqui não. Mas nós temos que estar preparados, porque nós vamos ter uma eleição no ano que vem. Eu imagino que vai ser muito importante a gente ter o controle dessas big techs e, principalmente, ter uma justiça eleitoral muito firme, porque eu tenho certeza que eles vão tumultuar a eleição de 2026, com o apoio do Trump e seus amigos. Florestan, isso já começou. Se nós observarmos, né, esse processo já começou já há um bom tempo, não é verdade? Vai se intensificar mais, mas a eleição de 2018 aconteceu isso, mas nós não estávamos preparados.
A eleição de 2022 aconteceu também, mas veja, o campo é que passa também muita informação, há muita contra-informação. Quem ganhou a eleição de 2022 foi o presidente Lula, com todo o cenário adverso, as big techs contra o presidente Lula, os fascistas na presidência da República, no governo, não só no governo federal, em governos estaduais e governos municipais, aonde se dá a vida efetiva do Brasil política. Nos grotões, eles tinham controle de tudo isso, mas quem ganhou a eleição, não temos que dizer isso, foi o presidente Lula. Vai ser uma batalha no ano que vem grande? Vai ser sempre essa batalha grande, mas as big techs podem ser vencidas. Tanto é que elas foram vencidas em 2022. Nós ganhamos a eleição, nós não perdemos a eleição em 2022. Mas eles vão vir com tudo, né? Vai caber, né, fazer esse enfrentamento. Você veja, o parlamento brasileiro, vou até citar aqui, eu comecei no final de semana com o Rei Aragão, que é colunista aqui do 247, no meu canal. E ele falou uma coisa que eu não tinha me dado conta, que essa bancada que hoje tem na Câmara Federal, no Senado, é a bancada das big techs, porque é a bancada desses influenciadores digitais. Então, eu não tinha me dado conta disso, é verdade. Depois do que ele falou isso, eu fui apurar com mais detalhes, de fato, é isso mesmo. Então, é uma disputa dura, nós vamos ter que ampliar essa disputa, no sentido não só para o governo federal reafirmar, né, o mandato, renovar o mandato do presidente Lula, mas também pensarmos como nós vamos fazer política para eleger um quadro parlamentar que venha efetivamente representar os interesses do Brasil, da democracia. Não precisa ter necessariamente todo ele, né, majoritariamente, no campo progressista, mas brasileiros comprometidos com o seu país. O que nós temos visto já há um bom tempo é um desmoronamento total, né, da política liberal no Brasil. Aquele episódio da semana passada na Câmara dos Deputados, dos fascistas, não foi uma ação contra a esquerda, foi uma ação contra a política liberal. Quem perdeu aquele processo da semana passada na Câmara e no Senado, quem estava sendo desmoralizado pelaquela ação dos fascistas bolsonaristas, é a política liberal. E essa política liberal se esvaziou. Não foi a esquerda que se esvaziou. Muito mais do que a esquerda, quem se esvaziou foi a política liberal. Esses partidos, né, de característica da oligarquia brasileira estão completamente esvaziados. O Centrão é outra história. O Centrão é um grupo, um agrupamento de oportunistas que se amplia cada vez mais no Brasil. Então, é pensar como fazer isso. É possível vencer a batalha digital? É possível. Veja que na questão do IOF, a esquerda ganhou. Foi a primeira vez que eu tenho dados, nós temos dados, né, que a esquerda venceu uma batalha nessa disputa digital. Então, é possível sim vencer, é pensar, mas as big techs, com razão, da parte deles, vão fazer de tudo para sabotar, mas nós temos que fazer esse enfrentamento. É um enfrentamento que vai ter que ser feito. Não dá para fugir desse enfrentamento. Não dá para a gente se esconder disso. Da mesma forma, o enfrentamento com os fascistas. Está sendo feito esse enfrentamento. Nós temos que fazer esse enfrentamento. Ao final, os fascistas vão... A pergunta da Tereza. Ao final, os fascistas vão ter que ser encarcerados. Porque eles cometeram crime. Muitos crimes. Não foi só a questão da democracia. Tem muitos crimes ainda para serem apurados e eles virem responder. Então, eles vão ter que ser encarcerados, vão ter que responder. Esse enfrentamento está sendo feito. E tem que ser feito com todas as formas. Institucionalmente, como está sendo feito, e politicamente, né, na política mesmo do dia a dia, na política de rua, na política pelas redes. Isso vai ter que ser feito, Florestan. Então, esse tema é um tema importante que você traz das Big Techs, porque eu manifesto, elas podem ser derrotadas. Elas podem ser derrotadas e nós já derrotamos elas em 2022. Espero que a gente consiga vencer, mesmo com todas as dificuldades, né, que sabemos que existe, ninguém aqui é infantil para achar que vai ser fácil, mas nós podemos vencer até numa situação um pouco melhor do que foi em 2022. Mário. Teu microfone, Mário. Sempre estou desligando aqui por causa dos barulhos que vazam, sabe? E o Folena, eu queria lhe perguntar, fazer uma pergunta mais política, se é que todas aqui não foram políticas até agora. O que vai acontecer com o bolsonarismo? Eu estou achando que
há considerações a respeito de fissuras no bolsonarismo para a eleição do ano que vem. De certa maneira, isso já está explícito. Eu diria até, não só o caso do Tarcísio e o Malafaia, bolsonarismo raiz, mas eu digo na própria atitude oficial ou oficiosa do Eduardo Bolsonaro de se evadir para os Estados Unidos e de anunciar que não volta e de que não vai, enfim, não vai disputar a reeleição, não vai continuar a militância parlamentar. Isso já é uma espécie de evasão da eleição de uma parcela da família Bolsonaro, um ativo importante dessa família. Você acha que isso pode se aprofundar e pode ter um racha em torno daquilo que, por exemplo, na Venezuela, os fascistas já algumas vezes não disputaram eleições, boicotaram? Não é? Pode ser que isso aconteça no Brasil também, mas você vê um cenário assim? Não, boicote não, Mário, mas eu vejo o seguinte, eles não vão fazer boicote. Eles, se possível, eles não querem que tenha eleição, eles querem ganhar pela força. Eles querem dar um golpe, eles querem ganhar pela força. Então, o negócio deles não é disputar a eleição, eles querem ganhar pela força, como o Bolsonaro tentou se manter no poder. Ele se preparou para prosseguir e implantar uma ditadura muito dura no Brasil. Agora, Mário, esse fracionamento, esse esvaziamento do Bolsonaro e do bolsonarismo, nós temos que analisar sobre dois aspectos. Uma questão da personalidade do Bolsonaro. De fato, eu acredito que possa haver uma certa cisão com relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele veio... Aí a segunda questão, com relação ao que você coloca, que é o fascismo no Brasil. O fascismo é muito forte no Brasil, não é de agora. Veja, nos anos 30, os fascistas tinham, no Partido Integralista, mais de 1 milhão de filiados no Brasil. Então, os fascistas sempre existiram no Brasil. A ditadura militar de 64 a 85 foi conduzida pelos fascistas. Por fascistas. Então, eles são fortes no Brasil. O Bolsonaro, nesta nova vertente, né, vamos chamar assim, no fim da nova república, depois do golpe da presidenta Dilma, ele acabou vocalizando para ele, com essa liderança dos fascistas no Brasil. Mas o Bolsonaro provavelmente será, é a tua pergunta, meu modo de ver, eu acredito que ele será expurgado. Com certeza, aos poucos ele vai sendo jogado. Ele já não vai disputar a eleição ano que vem, porque ele tem 2 impedimentos contra ele. Então, 2 inelegibilidades declaradas para o processo eleitoral. Então, esse vai haver um esvaziamento da figura, da personalidade do Bolsonaro, mas outros fascistas surgirão. Os fascistas são fortes. Daí a necessidade do campo democrático, popular e progressista estar sempre atento no Brasil, porque é esse campo que, na verdade, faz o enfrentamento com o fascismo. Não vai ser os liberais. Os liberais é o contrário. Eles se valem dos fascistas para ser essa tropa de choque, essa tropa que faz essas arruaças, bagunças, a repressão. Então, o campo democrático tem que ficar atento nesse enfrentamento permanente contra o fascismo. Veja, nos países em que a esquerda, né, é vanguardista, está à frente, os fascistas não se criam. Os fascistas não se criam. Aonde a esquerda está fragilizada, não está com tanta convicção, não é tão vanguardista, aí os fascistas se criam. Então, quem faz enfrentamento com os fascistas, é o campo democrático, popular e progressista. É a esquerda. É a esquerda. Então, Mário, eu vejo que poderá ter um esvaziamento da figura do Bolsonaro, dele em si, e aos poucos ele acabar caindo no esquecimento, como o Tarcísio de Freitas também. Se o candidato a presidente da República perder a eleição do ano que vem, ele não vai ocupar cargo nenhum, ele vai cair no esquecimento. Ninguém nunca mais vai lembrar quem é o Tarcísio de Freitas, como muitos outros fascistas que já foram protagonistas na política e desapareceram. Então, talvez seja melhor ele pensar bem se vale a pena ele entrar numa aventura para disputar com o presidente Lula. Uma coisa é o Lula disputar com o Bolsonaro. O Lula não ocupando o cargo de presidente da República. Ele vai ter que sair do governo de São Paulo para disputar, por acaso ele quisesse se candidatar, representar os fascistas, os liberais, ele vai ter que sair do governo de São Paulo, em abril. Então ele não vai ter cargo para ocupar. O presidente Lula vai disputar no cargo. Então, ele tem que pensar 2 vezes mais em trocar o certo pelo duvidoso. Mas ele é um fascista, sabe? Ele é um fascista, nós temos que ficar sempre de olho nos fascistas, inclusive para o futuro. Para deixar de ser o Bolsonaro, vão surgir outras figuras, Tarcísio,
outros aí que possam aparecer daqui para frente. Ô, Lena, vou passar para a Sara, acho que, não sei se tem alguma questão da nossa comunidade. Diga aí. Tem muita, viu? Inclusive, deixa eu responder logo uma aqui do comecinho, que eu acabei não respondendo. Alguém perguntou pelo Joaquim, cadê? Bom, perguntaram aqui pelo Joaquim. Joaquim, por onde é que ele anda e tal, tá aqui, a Valéria. E depois perguntaram ao longo do chat. O Joaquim estava, inclusive, aqui em Fortaleza, até dia desse. Dia 18 ele volta aqui para o 247, tá, gente? Tá tudo bem. O Anselmo José fala assim, o Trump já pôs o Brasil na lista dos financiadores do terrorismo? Não, mas vai. Alguém duvida? E assim os Estados Unidos ficam legitimando, ficam se legitimando a nos invadir. É exatamente isso. Foi o que o presidente Lula falou, né? Eles têm essa mania de dizer que querem levar a democracia. A Vera Bocaiúva fala assim, parabéns pelo convidado, doutor Folina é ótimo. O Edu Luna fala absurdo, o cara está sendo torturado na sua própria mansão. O Tarso Breno fala assim, gente, desculpa, mas a gente é ou não é soberano? Deixa essas medidas dos Estados Unidos para lá. Cadê o Adidamu para coibir os empresários de aumentarem 40% o litro da gasolina? Aqui em João Pessoa está há 5 dias assim. A Rosane Tavares fala absurdo como esses desses acelerados dos Estados Unidos nem deveriam ser respondidos. O que é que vocês acham? Ela pergunta. O Roberto Chevu fala assim, nosso território vale a lei dos bancos que cumpram, vale a lei. Bancos que cumpram ordens do Laranjão podem ser processados e condenados pelo famoso dano moral. A Reginalíssima fala assim, Tereza, tem golpistas em vigília na frente da Embaixada dos Estados Unidos? Tem? Tem mesmo? Eu não sei. Não sei disso, não. Não sei. Não quer dizer que não tem. Eu não tenho essa informação. Uhum. O Trajano Candelária fala que ministros do Lula precisam virar senadores. O Marcos Somag fala, Las Vegas está às moscas, gente. Os turistas sumiram dos Estados Unidos. A Reginalíssima fala, eu também gostei, Tereza, com bom humor, o Macron lacrou o Trump. A Cíntia Chain fala, o Bananinha está fazendo com o Brasil o que a Corina fez lá na Venezuela. A Elizabeth Coutinho diz, seria um tarifaço mais prejudicial ao Brasil do que a abertura neoliberal feita por FHC ao capital estrangeiro, quando quebrou, né, várias empresas. E a Reginalíssima fala assim, pede para comentar a revogação dos vistos, né? Vocês já comentaram. E a Reginalíssima fala, Tereza, por favor, comenta sobre a carta do Sóstenes, os ataques brasileiros aos embaixadores. Eu não entendi porque ela escreve codificado, né? Que carta é essa do Sóstenes? Eu não sei, também não sei, não conheço o assunto e nem há tempo, tá? Procurarei me informar. Eu só quero saber... Não sei para quem que ele escreveu. Alguém sabe? Não, não sei, não. O que eu quero saber rapidinho... Bom dia. O que eu quero saber rapidinho é o seguinte, Folena. A Carla Zambelli passou mal e passou por uma perícia médica. Se constatarem que não tinha nenhum problema de saúde, o que a justiça prevê? Ela vai continuar presa, Florestan. Ela já está presa lá, entendeu? O direito dela mentir. Não vai acontecer nada, vai continuar presa. Entendeu? Ela está tentando criar uma situação de saúde para ver se ela consegue ter uma prisão domiciliar. Não vai conseguir. Entendeu? O juiz, inclusive, já indagou isso lá no depoimento. Então, muito bom, obrigado, viu, Folena? Um abração. Se falar completamente sem dinheiro, a Zambelli, tem dinheiro. Vamos fazer um pix para ela, né? O Bolsonaro precisa fazer um pix para ela. Arrasado aqui. Pois é. Boa noite, painel. Boa noite, Folena. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Folena. Obrigada, foi ótimo. Tchau, gente. Obrigado, querido. Só pela satisfação. Viola, Mário. Tchau, tchau.